Eu lembro daquela viagem que a gente fez, teve uma coisa que me marcou muito, né? Acho que duas coisas marcaram bastante. Uma foi, assim, você, né, a sua humildade, a forma muito legal como você conduziu todo mundo. A gente sempre diz que elogio é bom quando a pessoa está viva. E depois está no caixão não adianta, né? Fulano era tão legal, mas já foi. Então eu gosto de elogiar cara a cara, né? E gostei muito da maneira que você conduziu o grupo, as pessoas. E aquele grupo foi um desafio para mim, porque eu fui, a gente tinha o Edson como co-guia, né? Tinha o Tomer, e aí uma coisa que me desafiou bastante foi porque a maioria dos grupos que a gente faz, e não é errado, a gente geralmente usa muito ônibus. Então a gente fala com o motorista, ó, o ônibus fica aqui nessa parte, a gente vai subir, o ônibus pega a gente lá em cima. E com vocês não tinha isso não. O pessoal chegava, não, ninguém vai de ônibus não, o ônibus fica aqui, a gente vai e volta. E eu andei demais. Eu falei, meu Deus, foi a caravana que eu mais andei. E eu fiquei assim impressionado como as pessoas são saudáveis, como elas eram dispostas. Uma coisa interessante é que eu não ouvi nenhuma reclamação. Eu não estou falando aqui de reclamação, porque geralmente, como você falou, as nossas caravanas elas são muito organizadas. A gente já deixa realmente tudo pronto. Então a gente tem poucas surpresas. Quando tem surpresa, surpresa boa. Mas você que acolá escuta alguma reclamação tipo, nossa, ainda falta muito, não tá longe o ônibus, por que o ônibus não pega a gente aqui? Você sabe que tem lugares que o ônibus não entra. Com vocês não, com vocês era o contrário, não, vamos andar mais. Aí chegava num lugar, eu já estava assim bem cansado, aí o pessoal dizia, pastor, podemos andar mais para aquele lugar ali? Eu falei, não, por favor. E a gente está vendo um movimento na igreja. Agora mesmo tem um amigo nosso, muito querido, pastor Luciano Subirá, ele está fazendo vários seminários sobre o cuidado com o corpo, o jejum e tantas coisas, mas, cara, eu já tinha visto isso lá na sua igreja, bem antes desse movimento da igreja, né? Você acha que é por causa do seu estilo que influencia os membros? O que é que acontece ali que o povo é saudável? Uma boa pergunta, né? Os mentores dizem que a igreja se parece com o seu pastor, mas no nosso caso eu acho que eu me pareço com eles. Eu acho que eles me superam nesse quesito. Uau. Isso é um elogio aos irmãos da City Church, que são pessoas assim de caráter, motivadas, servos de Deus, pessoas obedientes e pessoas dispostas, né? Dispostas não só a andarem juntos, mas dispostos a fazerem a obra de Deus junto. Então, eu acho que a gente foi muito agraciado nessa viagem, né, Marcílio, assim, com tudo que aconteceu. Dizer que não teve problema, talvez a gente possa pontuar um ou outro problema que teve ali, mas que não eram problemas eram problemas que fugiram do nosso controle, né? Eram questões ali privadas do hotel, que aconteceu ali no Mar Morto, quando nós chegamos ali, né? Mas todo mundo foram muito resilientes, né? Em contornar os problemas, né? Em ter bom ânimo, né? E olhar bem para a situação, né? Sem condenar, né? E ver que você estava participando do processo com a gente, né? Você não era aquele cara que ia na frente e nos esperava chegar, você ia junto com a gente, né? E para mim também, né? Eu pude participar de todo o processo, desde o surgimento da caravana, né? Até a execução da caravana. Então, até nós desembarcarmos no Brasil, embarcarmos no Brasil e desembarcarmos no Brasil, a sua empresa, a sua equipe nos assessorou em todo o processo. Então você se sente balizado com aquilo, você não se sente solto na viagem, né? Há necessidades? Então fala-se com o Marcílio. Então, assim, na medida do possível, você atendia as demandas pessoais de cada um ali, né? A gente sempre fala que o problema não é o problema, é o problema virar um problema. Porque você lida com terceiro, você lida com hotel, com companhia aérea, com todo tipo de fornecedor. A agência, ela é um consumidor, né, que repassa o serviço.
Então, mas assim, como eu falei, a gente não viu nenhuma reclamação. A gente viu um pessoal com espírito assim muito desafiados a fazer algo fantástico. E foi uma viagem fantástica, né? Agora eu queria te fazer uma outra pergunta em cima disso. Porque a gente viaja bastante, você viaja bastante, eu também, e aí você começa a notar assim, esse nível diferenciado de pessoa que realmente viaja, que abre a mente. Eu sempre digo, você tem que abrir a mente. Não abrir a cabeça, não aponte cá o cérebro. Mas é bom viajar. É bom você viajar e viajar com um propósito. Às vezes um outro líder diz assim, eu não tenho vontade de ir a Israel. Eu fico tão... Sabe, aquilo me dói no coração, talvez ou por uma experiência que ele ouviu falar, né? Talvez por alguma coisa assim, ou porque muitas vezes talvez ele não entenda a necessidade dele ir para uma viagem dessa. Porque além da caravana, que foi um show à parte, nós tivemos ali em lugares como Tiberíades, Jerusalém, fizemos um casamento, você fez um casamento lá em Tel Aviv, foi sensacional. E ali você vê, o que eu acho mais fantástico em Israel, quando você chega ali, o cara, olha, foi bem aqui que Jesus fez tal milagre. Sabe como é importante você entender aquilo, entender as distâncias, entender a localização, a geografia, entender a cultura, porque você só vai poder captar coisas que estão ali na Bíblia se você entender a cultura. Então acho que é isso que a viagem agrega mais, né? Eu aprendi com vocês lá um negócio que é o nível 1, nível 2 e nível 3, né? O nível 1 foi por aqui, né? O nível 2 era próximo daqui. E o nível 3 era aqui. Então é importante você ter uma viagem como essa, com essa clareza, para não ficar mistificando a coisa, né? Para não transformar a Terra Santa numa terra mística. Né? Numa terra mística. Então, tem coisas que eram por ali, tem coisas que eram próximos dali e tem coisas que eram aqui. Então, assim, os que eram cientificamente provado, né? Geograficamente comprovado, né? Historicamente com lastro bíblico para aquilo, então nesses lugares, nível 3, aí você se entrega mais, você pode entregar a sua emoção ali para aquele momento, né? Então, o muro é o muro, não tem como dizer que o muro não é o muro do templo de Deus. Então, sim, o muro é o muro. Então, ali, Deus falou coisas pessoais para mim, Deus falou coisas para a caravana, porque ali você pode se abrir. Agora, é claro que há lugares que eram próximos dali e há lugares que eram perto dali. Mas só o fato de você estar perto e próximo é melhor do que você estar tão longe como nós estamos aqui, né? É verdade. Então, você não vai voltar da maneira que você foi. Você vai voltar com uma experiência perto, próximo ou era aqui. De alguma maneira, você vai voltar marcado. Vai voltar marcado. Sem mística, sem dizer que sua vida nunca mais vai ser a mesma depois que você for para Israel, mas considerando que a Bíblia vai deixar de ser preto e branco em muitos aspectos e vai passar a ser colorida para você, porque você vai dizer, bom, eu estive ali, ou estive perto dali, ou estive próximo dali, ou estive aqui, onde as Escrituras mencionam. Como é uma terra muito rica, né, Marcílio? E é uma terra que excede as fronteiras de Israel. É verdade. Né? Eu quero ir para Petra, quero ir para a Jordânia. Você me disse que há lugares bíblicos na Jordânia. Sim, Jordânia tem mais de 200 sítios arqueológicos e a maioria desses sítios são bíblicos. Por exemplo, Jesus batizou na Jordânia. Então, o local onde tinha a piscina de batismo do João Batista fica na Jordânia. O Monte Nebo, onde Moisés avista Jericó, fica na Jordânia. Inclusive, quando não tem nuvem, a gente consegue ver a cidade de Jericó, né? E dá um aperto no coração, pensar que... E esse é o nível 3, foi ali. Foi ali. Dá para pensar assim, cara, como que Moisés viu o negócio e não entrou? Então, você tem lugares como onde o Elias deixou a capa para o Eliseu, as cavernas de Ló, né, e tantos outros sítios arqueológicos, a própria Sodoma e Gomorra, as Campinas do Jordão, é tudo na Jordânia. Então, a Jordânia também, para mim, é o segundo sítio arqueológico mais importante do cristianismo. Para mim, eu tenho uma sequência, que é
eu acho que todo pastor deveria ir. Eu brinco com isso, mas é sério. Porque eu acho que é Israel, Jordânia, as 7 igrejas do Apocalipse, ali na região da Ásia Menor, inclusive Colosso. Eu tive agora recentemente lá, eu fui para Colosso também. Então são 8 igrejas, mas são 7 do Apocalipse e Colosso. O interior da Grécia, Filipos, Bereia, Tessalônica, né? Que são os caminhos do apóstolo Paulo ali. Roma, também Roma é muito importante. Aí você tem Suíça com reforma protestante, País de Gales, Londres, onde você vai encontrar muita coisa. Wesley, né? De John Wesley, Museu John Wesley, sensacional. Aí você tem o Egito, né? E eu acrescento ainda mais 3 lugares que estão um pouco fora digamos assim, fora do circuito, que eu tive agora recentemente, que foi a Arábia Saudita. Eu fui lá, porque a Arábia Saudita abriu recente, ela é muito novo. Para você ter uma ideia, eles vão começar o turismo forte em 2030, mas eles já abriram. Eu fui lá ver o Monte Sinai, que a gente pensava que o Monte Sinai era no Egito, sim, mas não é na Arábia Saudita. E eu acrescentaria também o parte do Iraque, que está tendo muita viagem lá para ver o sítio arqueológico da Babilônia, e a antiga Pérsia, que tem vários sítios arqueológicos, que é o Irã. Esses 3 são, pelo menos os 2 últimos, eu diria que ainda estão um pouco, é um sonho mais distante. Sim. Mas a Arábia Saudita já está bem aí. Então, quando você faz esse tipo de viagem, cara, você agrega, você mostra pro pessoal, olha, gente, foi aqui, ali, aquela coisa toda. Quando você prega com propriedade.